Olá, queridos irmãos, queridos, graça e paz a todos, que Deus abençoe de maneira angelical e gloriosa. Queridos, eu estou passando aqui aonde eu quero deixar uma mensagem no seu coração. Eu quero falar de influência, porque tem muitas pessoas, muitas e não são poucas. Um deixa ser influenciado pelo trabalho, outro deixa ser influenciado por amizade, outro é influenciado por paquera, outro é influenciado por parente, enfim, por aí vai. Por isso eu queria chamar sua atenção a esta mensagem, e tendo a mesma como base, espero que não, mas que você se perguntasse se você não é uma dessas pessoas que tem deixado ser influenciado por coisas que não deveria, por pregadores equivocados, que dizem ser de Deus e que também não são. Por isso eu queria que você redobrasse sua atenção nesta mensagem. Livro dos Gálatas, capítulo 2, verso 6. Alguém deve dizer: pastor, o senhor é contra a influência? Depende de qual é a influência. Porque existem coisas que se influenciam para o bem, mas também existem pessoas que se influenciam para o mal. Depende do que estão te influenciando. Como falei, Gálatas capítulo 2, verso 6 diz assim: e quanto àqueles que pareciam ser de maior influência, quais tenham sido outrora, não me interessa. Deus não aceita a aparência do homem. Esses digo que me parecia ser de alguma coisa, nada me acrescentaram. Queridos irmãos, o apóstolo dos gentios, ao pregar na igreja dos Gálatas, observa que o que não faltava ali eram pessoas influentes, ou pessoas que influenciavam os Gálatas, só que influenciavam não ao que Paulo estava influenciando. Paulo influenciava os Gálatas, a verdade, mas outros influenciavam ao erro. Paulo influenciava os Gálatas a andar certo, e os outros influenciavam a andar errado. Paulo tentava motivar, incentivar a obedecer, outros incentivavam a desobedecer. Se por um lado Paulo tentava influenciar os Gálatas a renunciar, a não ser idólatra, por outro lado, outros influenciavam a idolatria, a desobedecer o verdadeiro Evangelho de Cristo. E esse é o perigo de hoje em dia, porque hoje em dia se influencia o trabalho, influencia a idolatria, influencia esse diabo de política, influencia o ódio, influencia a mentira, influencia a ganância, influencia amizades erradas, se influencia todo tipo de coisa errada, mas não influencia aquilo que é certo. Por isso eu disse no início que tem muitas pessoas me ouvindo que estão sendo influenciado não aquilo que é certo, mas ao que é errado. Em vez de influenciar as pessoas a renunciar, concorda com o erro dentro de muitos lugares. Em vez de influenciar as pessoas a amar o próximo, que é o segundo maior mandamento com promessa, influencia a odiar o próximo. Em vez de influenciar a perdoá-lo, ensina as pessoas a odiar mais e mais. Em vez de influenciar andar segundo Cristo, obedecer, incentiva as pessoas a desobedecer. Esse não é o Evangelho de Jesus. Por isso, eu deixo esse alerta aqui. Cuidado com influência. Em vez de incentivar as pessoas a se desapegarem deste mundo e se apegar à salvação, está influenciando as pessoas a conquistar riquezas financeiras nesse mundo. Olha a Bíblia, onde está teu tesouro, aí está teu coração. Onde está teu coração, aí está teu tesouro, vice-versa. Tem escritura que está escrito diferente, depende da versão dela. Então, queridos irmãos, eu pergunto para muitos que me ouvem agora, eu não diria nem todos, eu não posso aqui ser injusto, nem generalizar, mas muitos que estão me ouvindo, ao que muitos que me ouvem estão deixando ser influenciado. Ser influenciado ao mau exemplo, ser influenciado ao mau testemunho, ser influenciado a andar contrário à palavra, ser influenciado à mentira, ao engano, à dureza de coração, ser influenciado à vaidade, aceitando todo tipo de coisa errada em muitos lugares. Esse não é o Evangelho de Jesus. Por isso, cuidado com influência. Ser influenciado a usar a Escritura para se tirar das pessoas. A Escritura não é para tirar das pessoas.
é para acrescentar na vida delas através do poder do Espírito Santo. É para acrescentar na vida delas, é através do ensinamento, da instrução, através da fé que lhes é dada por meio da própria palavra. Cuidado com influência, senhoras e senhores que me ouvem. Se tem uma coisa que o diabo sabe fazer, é influenciar as pessoas assim, ó. No sopro consegue enganar, consegue induzir. Eu me lembro que certa vez, o Espírito de Deus soprou em Samuel para que ele fosse à casa de Jessé, consagrá-lo Davi a rei. Quando Samuel, o profeta, chega na casa de Jessé, Davi está lá no mato cuidando das ovelhas, mas tem alguns dos filhos de Jessé que estão em casa. E os que estavam em casa passaram adiante de Samuel. Samuel pensou consigo, certamente está perante o Senhor seu ungido. Na mesma hora, o Espírito de Deus soprou no ouvido de Samuel e disse: Samuel, olha direito, cuidado. Você está vendo com os olhos físicos, Samuel. Deus não vê a aparência, o Senhor vê o coração. Então, para Deus o que vale não é a aparência, não é a influência. Deus não está procurando os taus dos influentes, a aparência, não. Deus está procurando alguém que lhe obedeça. Deus está procurando alguém que lhe ouça. Deus está procurando um coração puro, um coração reto e íntegro na presença dele, como Jó era. É isso que Deus procura em mim e em você que me ouve. Aliás, é por conta da aparência que muitas pessoas estão se perdendo, porque muitos estão vivendo de aparência de fato. Em vez de carregar consigo a imagem de Cristo, está carregando consigo a imagem de caloteiro. Outro está carregando consigo a imagem de ladrão. Outro está carregando consigo a imagem do boca suja. Outro está carregando consigo a imagem do mau exemplo, a imagem do mau testemunho. Outro está carregando consigo a imagem do escândalo, influência. E a Bíblia diz aqui: os que pareciam ser de má influência, nada me acrescentaram, diz a palavra de Deus. Gálatas, capítulo 2, verso 6. Por isso, senhoras e senhores que me ouvem, muito cuidado com a influência. É a influência que está levando as pessoas a se perderem para a sepultura. Está lá no Salmo 49, 14. Esse tipo de pessoa representa a morte na vida dos outros. Dessa sepultura, a sepultura é o lugar em que habita. Então, muito cuidado com influência. Influência está arrastando multidões e multidões, não para salvação, mas para perdição, por conta da imagem que muitos estão carregando, usando o nome de Cristo em vão, para cometer escândalo. Desde quando Deus aceita usar o nome dele para cometer escândalo, dando o nome de Cristo a falar? Lembra certa vez que alguém questionou Pedro, dizendo assim: teu mestre não paga imposto não? Jesus olhou para Pedro: Pedro, pesca um peixe. Quando Pedro pescou o peixe, tinha 2 dracmas na boca do peixe, e Pedro foi lá e pagou imposto por ele e pelo próprio Cristo, só para não dar o nome a falar, para que ninguém se escandalizasse. Jamais, senhoras e senhores, o próprio Cristo vai dar o nome dele a falar. Mas para muitos hoje em dia se tornou normal, comum, escandaliza toda hora, não está nem aí, através de tanta coisa errada que faz. Influência. Quanto àqueles que pareciam ser de má influência, quais tenham sido outrora, não me interessa. Deus não aceita a aparência do homem. Esses digo que me parecia ser de alguma coisa, nada me acrescentaram. Então a tal da influência não acrescenta nada. Deus não está atrás de influência, queridos. Deus não está atrás de aparência, de status. Eu vejo tanta gente hoje em dia na televisão, evangélicos, católicos, só influência, mas a verdade ninguém ensina. Só influenciando ao erro. Só influenciando a prosperidade financeira nesse mundo. Deus não prometeu prosperidade financeira nesse mundo, prometeu qualidade de vida. A nossa riqueza está no céu. A Escritura não diz que o reino do céu não é comida nem bebida, mas alegria, justiça e paz no Espírito Santo? Não é a Escritura que diz isso? Aqui nesse mundo Deus vai nos dar qualidade de vida. Se você for no livro de Filipenses, olha o que vai dizer Filipenses 1:29. As pessoas pensam que andar com Deus nesse mundo é só maravilha. Não, está equivocado. Filipenses 1:29 que está escrito: porque vos foi concedida a graça de padecer por Cristo, e não somente de crer nele. Andar com Cristo nesse mundo, a gente vai sofrer igual subaco de aleijado.
Andar com Cristo nesse mundo, a gente vai mais sofrer do que ser feliz. Sabe por quê? Porque a partir do momento que a gente começa a andar com Cristo, nós vai ter que renunciar a muita coisa. Nós vai ter que abrir mão dos refugos. Nós vai ter que renunciar a tudo para sermos salvos em Cristo. Então, enquanto estivermos nesse mundo, a gente vai mais sofrer do que ser feliz. Porque a gente vai ter que abrir mão de tudo. Ele nos deu graça para padecer por Ele. E não somente para crer. Como diz lá em Filipenses 1:29. Então, nesse mundo aqui, andar com Cristo é sofrimento. Ninguém pense que é só ser abençoado, só conquistar. Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que andar com Cristo nesse mundo é padecer, é sofrer, porque vai ter que abrir mão de tudo, vai ter que renunciar a tudo para ser salvo. Então, queridos, como diz aqui em Gálatas, cuidado com a influência. A influência está agradando as pessoas, ter seguidores em rede social. A influência chama a atenção, a influência arrasta pessoas. Mas do que está influenciando e para onde essa influência está levando? Você já parou para se perguntar isso? Influenciar obedecer, eu não vejo ninguém fazer isso. Influenciar não se prostrar diante da imagem, eu não vejo ninguém. Eu estou vendo essa televisão, um monte de canal católico, um monte de gente se prostrando para a imagem. Idolatria! Se não se arrepender, não vai ser salvo ninguém. Da católica e muitos da evangélica também, porque estão se idolatrando os homens de igual modo. Não pode ser salvo, tem que renunciar. Assim como os irmãos católicos, muitos crentes também. Porque não quer pagar o preço. Prefere seguir influência, a imagem dos homens e não a imagem de Cristo. E tendo essa mensagem como base, que muitos, eu não vou aqui mais uma vez generalizar, mas que muitos possam fazer uma reflexão e se perguntar para onde a influência por parte de muitos está te levando, te arrastando, muitos que estão me ouvindo agora. Cuidado com influência. A Bíblia não ensina a escandalizar, dar mau exemplo, dar mau testemunho, andar na companhia de ímpios, frequentar lugares errados, usar o nome de Cristo em vão. Não é o que quase todos fazem? Usar a Escritura para tirar dinheiro. Vai em Atos 2,45, vê se é isso que a Escritura ensina. Renuncia, se arrependam, se convertam, seja crente, seja católico. Se não se arrepender e continuar dessas influências erradas, vai muitas pessoas perder a salvação. Só você em Apocalipse 21 ver o que está escrito sobre as nossas obras, o que está escrito. Se abriram livros, do plural com esse no final. Se abriram ainda outro livro, Sefer Hai, ou livro da vida. Então, queridos, lá vai estar escrito as nossas obras, que estamos sendo nesse mundo, e vai estar escrito as coisas boas que fazemos. Lá no Apocalipse 21 está escrito. Então, que você possa fazer uma reflexão rápida, mas profunda, e se perguntar a influência para onde está levando tanta gente, inclusive muitos que estão me ouvindo, tá bom? Não deixe de ser influenciado. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Eu não me deixarei levar por nenhuma delas. Será que é lícito deixar-se levar pelo escândalo? Será que é lícito deixar-se levar pela vaidade? Deixar-se levar pelo mau exemplo? Deixar-se levar pelo mau testemunho? Deixar-se levar pela imagem dos homens? Porque tem muitos que estão seguindo a influência dos homens. Será que é lícito deixar-se levar pelo erro em vez de deixar ser conduzido pela verdade? Será que é lícito andar contrário a Cristo para agradar as pessoas e se recusar a enxergar a verdade? Será que é lícito? A Escritura diz que não. Então, que cada um que vai ouvir essa mensagem faça uma reflexão e se pergunta a influência para onde está levando muitas pessoas. Vou ficando por aqui. Deus abençoe. Pense nisso. Forte abraço. Até a próxima, em nome de Jesus.